Se você está cansada de descontar as emoções na comida, esse vídeo é para você. Oi, eu sou Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. E eu sei que uma das questões que vocês mais enfrentam é o comer emocional. Descontar na comida o dia cansativo, as vitórias que você teve no seu dia, a ansiedade, o medo, a frustração, o cansaço, o tédio. Quem nunca passou por tudo isso? E na verdade eu preciso ser sincera com você e começar te dizendo que comer é necessário, é prazeroso e sentir emoção também nos mantém vivo. Sentir emoção não é algo que a gente escolhe, é algo que a gente sente de acordo com algo que a gente viveu, que a gente pensou, e isso desperta essa sensação. Então é mais do que natural que os dois pontos se misturem, a emoção e o comer. Você precisa sair desse vídeo entendendo que comer por emoção não é errado. Não é que sempre será um exagero, somente escolha por alimentos não nutritivos e que isso sempre vai ser prejudicial para você. Então, Rafa, qual é o problema de comer por emoção? A comida, o comer, tem a sua função, que é sim de nutrição, mas ele tem outras funções. A comida tem outros significados que não seja nutrir o nosso corpo. Então, nessa situação de comer por conta de uma emoção, a comida está tendo uma função. Ela tem um papel importante para você. Por mais que a gente entenda que ela não vai te tirar do tédio, ela não vai tirar o seu cansaço, ela não vai reduzir a sua ansiedade, ela não vai compensar um dia ruim, mas ela vai amenizar e ter uma certa função que nós demos com a nossa história, com as nossas crenças, com as nossas vivências para ela nesse momento, nessa situação. Então a gente precisa entender no seu caso por que você busca esses alimentos, quais são a função desses alimentos no seu contexto, na sua vida. Isso só se torna um problema quando buscar a comida por conta de uma emoção é frequente, é automático, ou seja, é inconsciente, você nem percebe que aquilo está acontecendo, quando viu você já comeu. E depois acaba vindo o arrependimento, porque você coloca a mão na consciência e percebe que não necessariamente precisaria daquilo. Principalmente quando esse comer emocional traz culpa. Porque a gente já conversou aqui em outros vídeos que a culpa é algo que não faz parte da alimentação e não deveria fazer. E a gente só sente a culpa quando fazemos algo de errado. Então, se eu vejo que comer por emoção é errado, isso me abre a porta da culpa. Então não tem como eu acordar e falar, hoje eu não vou mais me sentir culpada, hoje eu não vou mais descontar as emoções na comida. Mas eu entendendo quais alimentos eu procuro, em quais contextos, o porquê que eu procuro aquilo, qual é o motivo, o que essa comida me dá, e quando eu entendo que isso é a maneira que eu estou conseguindo lidar com essas situações, e que pode ser sim uma maneira não assertiva, mas que não é errado, todo esse processo se torna mais leve. Eu costumo explicar para as minhas pacientes que tem uma certa diferença entre descontar as emoções na comida e comer por emoção. O descontar talvez seja aquilo do frequente, de não ter outras soluções, de ser urgente, de eu sempre ir no automático, de eu não questionar sobre o que eu sinto, o que eu preciso e só comer pelo padrão, pelo automático. E o comer por emoção talvez seja comer um doce porque você quer lembrar de uma pessoa especial, ou comer uma fruta porque isso te lembra os seus avós, por exemplo, ou ir a um restaurante naquela cidade que você morou, que você não ia lá há muito tempo, que você quer ter essa lembrança. Ou quando você acaba comendo na casa da sua mãe, da sua tia, da vizinha, da madrinha, só para agradar. E o contexto é diferente porque você faz isso de uma forma atenta, presente, consciente, com calma, com prazer, sem culpa, honrando outros tópicos do seu comer consciente. Que é muito diferente de chegar em casa, ouvir comendo no carro, no transporte, no ônibus, aquele doce que você comprou, sem sentir o sabor, só comendo para tentar aliviar logo, chegando em casa e comendo a pizza, pedindo lanche, comendo macarrão, pegando pão, as balinhas que estão ali, sem perceber o que você sente, como essa comida está te influenciando. Além disso, em todo esse processo é muito importante que você entenda a emoção que você sente. Dar nome a esse sentimento te ajuda a entender a sua necessidade e assim você consegue associar a função da comida nessa emoção. Então, se eu entendo que eu cheguei em casa e eu estou cansada,
fica mais claro eu entender que é o cansaço e por isso eu busco a batatinha ou o salgadinho para comer na frente da televisão, porque eu não me organizei, eu não sei o que comer, eu estou com preguiça, eu estou cansada e eu acho que essa batatinha, esse salgadinho, essa pipoca vai me ajudar a descansar. E não tem nenhum problema nisso. Só que o quanto isso é frequente? Como você se sente vivendo isso? Quais são as outras formas de você poder ter esse descanso que não seja a comida? Porque a gente sabe que a comida, quando a gente tem contato com ela, quando a gente come, ela vai para o estômago. Por mais que ela ocupe outro espaço, como do aconchego, do carinho, do cansaço, do merecimento. Tá tudo bem ela ocupar aqui, mas com qual frequência, como você está fazendo isso? E ela não deixa de ocupar esse espaço do estômago. Então, muitas vezes eu já estou desconfortável aqui e eu quero continuar preenchendo um espaço que, ok, pode ser da comida, mas não é somente dela que a gente precisa para ocupar. E ela não tem esse poder sozinha. E aqui, lidar com esse desconforto pode ser comum e por isso a gente se acostuma a lidar com ele, mas não quer dizer que eu precise continuar a lidar com esse desconforto. Eu preciso também honrar as minhas emoções e também respeitar os meus sinais físicos. E aí que o comer emocional pode tornar um problema, quando você não entende tudo isso. Por isso que nesse passo, nomear o que você sente, entender a sua necessidade, te ajuda a não precisar da comida. E ao mesmo tempo, é claro que faz parte do nosso processo entender que você precisa e pode se permitir comer. Que nem sempre a permissão é um exagero, é um comer sem consciência, sem filtro. Talvez você vá comer sim aquele alimento por conta de um merecimento ou de um cansaço. Mas o como você come, o porquê você come, onde você come, quanto você come, é totalmente diferente de outros contextos quando você não levava os tópicos desse vídeo, por exemplo, em consideração. Próximo ponto é buscar e encontrar harmonia, prazer, satisfação em outras áreas da sua vida que não seja somente a comida. Se eu acordo atrasada, não como, vou trabalhar, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar de outras questões, da família, filho, marido e tantas outras coisas da nossa vida e não tenho pequenos momentos de prazer e satisfação com coisas valiosas para mim, é claro que a comida, a gente sabe que lá é o prazer garantido e é fácil acesso, é garantido. Então eu vou recorrer somente a ela para ocupar as minhas necessidades. Só que a gente não precisa somente de comida. Comer é necessário, é prazeroso, é importante e para sempre a gente vai precisar da comida. Mas o que mais você precisa no seu dia a dia? Já pensou sobre um banho com mais calma, uma roupa mais confortável, um café da manhã com mais calma, o poder de você nutrir o seu corpo ao longo do dia para não chegar no final do dia com muita fome, o fato de você não passar muito tempo sem comer, honrar a sua fome, o fato de você movimentar o seu corpo, alongar, lavar o cabelo, fazer uma hidratação, fazer as unhas, passar uma maquiagem que você se sinta melhor, conversar com as pessoas, estar com quem você ama, assistir um filme, olhar a paisagem, o pôr do sol, o nascer do sol, fazer um café e sentir aquele cheirinho, tendo uma pausa ao longo do dia. Aqui eu quero te mostrar que no fundo você pode estar descontando sim as suas emoções na comida. Mas eu também quero que você pense muito nessa pergunta. O que você está querendo preencher com a comida? Que talvez não seja a função dela. Ainda que não seja errado, talvez não seja dela que você está precisando. Faz sentido? E por último, como eu falei agora, cuide da sua nutrição, da nutrição do seu corpo. Na prática, eu entendo que muito de um comer emocional é falta do fator nutricional. Vocês já devem ter percebido que esse comer emocional é muito mais nos momentos no final da tarde, à noite. Então eu vejo, como eu falei pela prática no consultório, que o fato de não saber combinar as refeições, de pular essas refeições, de não ter alimentos que satisfaçam o seu prazer, o seu paladar e nem te saciam, ficar segurando a fome, enganando o corpo, tendo medo de comer, fugindo da comida, continuar ali naquele ciclo do trabalho e não pausar para comer, não se organizar com as opções, não saber lidar com as comidas para fora de casa, nos restaurantes, no aplicativo, fazem com que você reforce o seu comer emocional. Porque lembra que eu falei, emoção a gente sempre vai ter. É claro que você vai chegar à noite com certas emoções que podem te levar a comer.
E somado com esse fator de não nutrição, isso não quer dizer comer somente grãos integrais, orgânicos, frutas, verduras, legumes e tudo que é visto como fit e saudável, não tem nada disso, mas é o fato de honrar o seu corpo com comida e com combustível para ele, vai te levar realmente a descontar com impulsividade, no automático, sem prazer e com culpa na comida. Então me diz, fez sentido tudo isso? Você conseguiu se identificar? Então agora, como uma tarefinha, um compromisso pós-vídeo, quero te convidar a analisar o que desses pontos você mais precisa colocar em ação, que você possa escrever isso e trazer para sua rotina. Se você também me acompanha no Instagram, no TikTok, quero muito que você possa compartilhar comigo esse seu compromisso, essa sua atividade, e espero que faça sentido no seu dia a dia. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo sobre alimentação mais leve e sem culpa.